A paz do Senhor para a igreja. Amém, igreja? Hoje eu estava orando e Deus pôs uma palavra no meu coração a respeito de Davi. E como o versículo de 1 Samuel 17, que narra a história aqui de Davi, conhecida, não vou estar lendo a passagem toda porque é grande e vai se estender muito o vídeo, mas eu vou passar mais ou menos o que eu li, o que Deus ele pôs no meu coração. E eu quero que você saiba que tudo que você passa na tua vida vai ficar de aprendizagem. Tudo que você faz, tudo que você passa é uma aprendizagem do Senhor para você, né? Eu estava lendo e no primeiros versículo que decorre, primeiro vai narrando ali de Golias, falando a respeito da sua estatura, falando a respeito de que ele, desde sua juventude, ele foi criado para poder ser um guerreiro, e ali, por ele ser um homem de estatura grande, né, o exército de Deus, de Israel, o exército de Saul, ele se amedrontou mediante aqueles homens. No versículo 12 ao versículo 23, você vai ver falando de Davi, Jessé, ele pedindo a Davi para levar alimento lá para os seus irmãos, porque Jessé já era um homem avançado em idade e os seus filhos seguiram o exército para poder entrar naquela guerra, naquela peleja. E então seu pai ficou preocupado e mandou Davi ir levar os alimentos e saber ali como que estava o andar da guerra, porque ele queria a notícia dos seus filhos e Davi ele podia ir lá para poder trazer notícia para ele. E no versículo e do versículo 24, Davi, ele quando chega lá, o exército começa a se formar para aquela guerra e Davi começa a escutar que aquele gigante começa a afrontar, a lançar palavra de afronta contra o exército de Israel, e Davi fica meio angustiado, agoniado com aquelas afrontas. E diz aqui até o versículo 30 que ele começou a escutar, naquelas afrontas, ele começou a escutar dentre os soldados que Saul iria recompensar com, com riqueza, com um casamento, dando a sua filha em casamento e ainda livrando o homem que matasse, que livrasse a Israel daquela situação, ia o abençoar e abençoar a casa de seu pai. E nesse mesmo versículo que decorre, diz do 31, vai começando a falar, aqui no final do versículo 30, 28, 30, diz que o irmão dele o repreendeu, né? Veio até ele e repreendeu, porque falou que conheceu o coração de Davi, sabia que Davi era presunçoso. E Davi, ele não deu ouvido ao seu irmão e ele estava interessado mais em saber da recompensa que estava falando entre si os soldados ali, do homem que matasse e livrasse Israel daquele homem, a recompensa que receberia. E diz também do versículo 31 que Davi ele se propõe a ir a essa guerra, a ir lutar. E é aqui onde que eu quero parar, do versículo 31 em diante, onde Davi ele toma essa postura e começa a querer ir para a batalha. E diz aqui a palavra do Senhor que quando ele se apresentou a Saul, quando ele estava diante de Saul, Saul, ao ouvir, primeiro ele viu a estatura dele e não acreditava, não deu muita credibilidade. Porém, ele falou que as experiências dele,
Por isso que eu te falo que as tuas experiências, que a tua luta, que aquilo que você vem passando vai ficar como base para a tua história ser propagada, porque Deus ele quer falar através da tua vida a outra vida. Porque tudo que você passa hoje vai ficar como um exemplo para pessoas que estão chegando agora, para que Deus possa falar: eu fiz na vida do meu filho e vou fazer na tua vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque a tua vida, ela tem propósito. A tua luta, ela tem propósito. A tua luta, ela vai te encorajar. Você não vai ficar mais prostrado diante de barreira, porque qualquer tipo de barreira, você vai conseguir olhar com olhos espirituais e vai falar: isso não é nada diante do meu Deus vivo. Glorifique e exalte ao Senhor. E ali, agora vamos começar a falar do que aconteceu narrando essa história. Davi, ele, quando chegou a ter Saul falando, se prontificando, falou assim: Rei, não atemorize mais o coração de ninguém, porque o teu servo vai à peleja. O teu servo vai ir lutar contra esse incircunciso. Sabe por que é um incircunciso? Porque ele não tem aliança com Deus. Irmão, o povo estava amedrontado pelo um homem que não tinha aliança com Deus. Ele estava amedrontado pela aparência. Quanto de nós não ficamos amedrontados mediante a uma porta de emprego que Deus falou que vai abrir para você? E você chega nessa fila e você olha pessoas capacitadas, pessoas estudadas, pessoas instruídas, e você também se capacitou, você também estudou, mas você olha para tantos competidores e você fala assim: não, essa vaga não é minha, tem muita gente aqui melhor do que eu. Ei, você tem aliança com Deus. Você se preparou igualmente a ele, porque o que tinha ensinado a Golias, o mundo que ele viveu, ele foi criado para aquilo. Mas o mundo que você viveu de joelho no chão, com propósito com Deus, com aliança com Deus, e você também se capacitou, você também orou, você também buscou, é o Deus que vai te levantar para poder você também ser capacitado. Oh, aleluia! E vou te falar, é com você e com as suas armas que você vai lutar. Porque diz do versículo 31 ao versículo 40 que Davi, ao comunicar ao rei Saul que iria à peleja, a primeira coisa que ele fez foi lançar a armadura sobre ele, a ponto de Davi não conseguir levantar, não conseguir se mover, não conseguir andar sequer. E diz aqui a palavra do Senhor que Davi falou: eu não estou acostumado a andar, a vestir esse tipo de armadura. E mandou arrancar tudo. Eu quero falar para você: Deus ele vai te usar da forma que você é. Às vezes a gente ficamos olhando para a pessoa que prega bem, olhamos para a irmã que está ali naquela peleja, que é aquela irmã que maneja a espada de um jeito, maneja a palavra, canta maravilhosamente bem, e nós começamos a querer ser igual àquela pessoa, queremos botar aquelas vestes, queremos ser igual. Mas Deus, ele já te preparou, é da tua forma, você não precisa botar a armadura de ninguém, é da sua forma que Deus vai te usar, é da tua forma que Deus ele quer começar a moldar a você para você ser um canal de bênção. Você tem que ser da sua forma, você somente, o que você só pode fazer neste momento é gostar de quem você é e falar: Senhor, eu estou aqui, estou preparado, eu fui preparado desta forma e é assim que o Senhor vai me usar. Não tente colocar peso sobre você, porque o irmão fulano ou a irmã fulana é usado dessa forma, eu tenho que ser. Não, é porque é da tua forma, é o Deus ele te formou, ele está te forjando, ele está te preparando para você ser usado da forma que como você é. Aleluia. Louvado seja Deus.
Depois de colocar todo aquele peso sobre ele, Davi viu que ele não conseguiria andar, porque aquela armadura, aquele capacete, aquilo que foi colocado sobre ele estava pesando, ele não poderia ter a agilidade que ele tinha quando estava lá lutando para poder tirar e livrar a ovelha da boca do leão e do urso. Ei, não fique preocupado porque a irmã canta desse jeito, não fique preocupado porque o irmão passeia na Bíblia, não fique preocupado porque é da tua forma que Deus vai te usar e é desse jeito que Deus vai salvar a alma, é desse jeito que você vai ser usado para Deus levantar. Não fique olhando o seu modo de falar, não fique olhando o seu modo de cantar, não fique olhando para a sua aparência, porque é nessa tua própria aparência que Deus vai te usar. Não tente colocar peso sobre você, achando que você tem que cantar igual o irmão, falar igual o irmão. Não pense dessa forma. Pense porque é aquele que te alistou, aquele que te chamou, ele que fez aliança contigo. Davi, ele tinha um posicionamento, Golias tinha outro posicionamento, mas Davi, quando olhou para Golias, Davi ele não via aquele homem, aquela estatura grande. Davi não se atemorizava porque Davi ele tinha uma aliança, ele sabia que aliança ele tinha com Deus. Eu quero que você saiba nesta manhã que as tuas orações, que a tua leitura da palavra, Deus está te preenchendo, está te capacitando. Você não vai ficar olhando para a estatura de ninguém, porque Deus, da tua maneira, Ele vai te usar com poder e autoridade. E diz ali a palavra do Senhor, que na primeira luta, quando Davi se aproximou diante de Golias e começaram a ficar de frente a frente, imagino eu que Davi olhou para ele e falou assim: essa estatura não vai me intimidar. Não se deixe intimidar pelo tamanho de gigante, de problema. Não se deixe intimidar, porque Deus é aquele que vai te levantar e já te levantou com autoridade, com aliança. Você tem aliança com Ele. Seja numa porta de emprego. Se você estudou, se você se capacitou, se você está preparado, vai, porque Deus ele é contigo. Pode ter vários Golias lá, várias pessoas podem ter se preparado, mas se aquela porta que Deus abriu é para você, você que vai entrar, você que vai ali dar testemunho do quanto Deus ele é maravilhoso na tua vida. E quando Davi ele saiu para batalhar, ele falou para aquele homem: você não tem aliança com Deus vivo. Ei, Davi ele falou também para o rei assim, ó: não traga mais temor ao coração dos homens, porque o teu servo vai à peleja. O teu servo vai de encontro a esse problema. Irmão, já passava 40 dias que aquele homem afrontava aquele exército. Já se passavam 40 dias que aquele homem, ele zombava do exército. Vou te falar um negócio hoje. Não sei quanto tempo você tem sido zombado. Não sei quanto tempo você se encontra nessa situação. Mas hoje há um momento que Deus fala que Ele tem uma aliança contigo. Ele hoje fala que Ele tem um compromisso contigo. Ei, comece a levantar, a orar. Comece a buscar, comece a falar com Deus a tua necessidade, comece a entregar a Deus, porque tudo que você passou vai servir de base, porque Davi era o menor, Davi ele era no anonimato. No entanto, que quando Samuel foi lá ungir, quem foi apresentado primeiro foi seus irmãos que tinham porte. Talvez você até hoje esteja no anonimato, não seja conhecido, você está ali e você fala assim: não sou eu ninguém aqui no meio da multidão.
mas você tem um coração voltado para Deus. Deus sabe que quando você está dentro da tua casa, você é um canal de bênção. Deus sabe que quando você está dentro da tua casa, você está orando pelo pastor, está orando pelo obreiro, está orando pela irmã de oração, está orando pelas crianças, está orando pela mocidade. Deus, ele conhece toda a tua história, toda a tua trajetória, e ele sabe que quando vou colocar algo diante de você, que diante da luta você não vai recuar, porque você teve um preparo, embora não esteja na presença de ninguém, mas o Deus que te conhece, ele que te capacitou, ele vai falar assim: levanta minha irmã, levanta meu filho, levanta o meu ungido, porque ele, diante de todas as lutas, ele está lá orando, ele está lá depositando a confiança em mim, ele está entregando a vida do pastor, ele está entregando a vida da irmã de oração, ele está entregando as crianças, ele está abrindo aqui a igreja, ele está fazendo a minha obra. Ei, você vai ser reconhecido pelo Senhor. Receba esta palavra e põe uma coisa no teu coração, que Deus, ele é contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Manhã com Deus.